Muito bom dia, nação. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a chegada de De La Cruz no Flamengo. Meus amigos, essa contratação está dando o que falar. O Flamengo está desembolsando quase 80 milhões de reais para contratar o jogador. E a imprensa paulista aí ficou de boca aberta com o Flamengo, pelo fato de que o Flamengo está investindo pesado para essa temporada 2024. Então vamos analisar juntos. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, inclusive nos ajude a chegar a 200 mil inscritos, estamos bem perto disso. Então, nos ajude a chegar, somos uma família, aqui é Flamengo, nós vivemos Flamengo. Então você que é torcedor do Mengão, dá aquela moral, dá aquela força. Nós somos Flamengo, 200 mil não é nada pra gente, tá certo, nação? Então é isso daí, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos juntos então aqui analisar o que a imprensa paulista falou da chegada de De La Cruz no Flamengo. Mas tudo certo, o Flamengo vai pagar a multa rescisória e a gente tem uma tela com números. Tentando desenvolver a carreira, mas comparar com Everton Ribeiro, Arrascaeta e De La Cruz. Eu só li a tela, não fui eu que coloquei. Foi você que fez, foi você que fez. Eu sei que você pediu ali. Pediu para alterar, inclusive, falou, põe o Vitor Hugo. Não, é uma honra para ele aparecer ao lado desses caras. Não é uma maldade. É um menino que está buscando aí espaço, mas não é um jogador no mesmo nível dos três citados acima, né? Teve muito espaço com o São Paulo, não teve? Ele teve, aliás, não só com o São Paulo, né? Ele vem buscando o espaço dele. Só que é difícil, ele não consegue, não tem a qualidade técnica ainda, pelo menos. Acho que a técnica não vai mudar muito, né? Mas está faltando futebol para ele, ele não deve ter muitos minutos esse ano, não. O que eu imagino. Bem, o De La Cruz é um jogador, como você disse, que nesse momento, na seleção uruguaia, vem à frente do Arrascaeta. Ele tem uma vantagem, que ele é um jogador com mais mobilidade, ele faz outras funções. Se você precisar que o De La Cruz volte para ser um segundo homem de meio campo, para iniciar a construção de uma jogada, ele faz isso, enquanto o Arrascaeta fica mais fixo ali por trás do atacante. É um jogador brilhante jogador de intermediária para a área. Ele joga naquela faixa. O De La Cruz se movimenta mais pelo campo. Mas são dois espetaculares jogadores. É uma excelente contratação que mostra o tamanho do Flamengo no mercado sul-americano. Vai buscar um dos principais jogadores que não estavam atuando no Brasil, dentro desse mercado, e dá um tiro muito certeiro. A questão agora é encaixá-lo junto com o Arrascaeta. Essa é a pergunta, essa é a dúvida. Se o Arrascaeta é reserva do De La Cruz na seleção uruguaia, isso quer dizer que eles não podem jogar juntos, Eugênio? Ou pode? O torcedor do Flamengo está sonhando com essa escalação ali, com esse meio de campo. Eles podem jogar juntos. O Flamengo tem jogado numa espécie de 4-3-3, que varia para um 4-1-4-1, com três jogadores ali por dentro, que tem sido, vamos colocar assim, fecha o ano com Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Como primeiro homem, eu não vejo ele jogando no lugar do Pulgar. Então, para manter o Arrascaeta, teria que tirar o Gerson. Ou então abrir o De La Cruz pelo lado do campo. Poderia entrar aberto pela direita. Ele já jogou assim. Onde tem jogado o Luiz Araújo com mais frequência, né? Agora brilharam os olhos de vários rubro-negros. É uma opção. Fala essa escalação aí, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro... E Cebolinha. Que tem sido o titular do lado esquerdo do ataque do Flamengo. Ou Bruno Henrique, mas termina o ano com o Cebolinha à frente do Bruno Henrique na cabeça do Tite. Basicamente seria essa a montagem. Mas é importante destacar que o De La Cruz até começou a carreira dele, mas jogando pelo lado do campo mesmo. Só que ele evoluiu para ser um jogador de meio. Ele, já com o Gadiardo, agora também com o Demichelis, é um jogador de meio campo. Não é mais aquele ponta que tinha explosão, drible para jogar por ele. É um jogador de construção, de ajuda até mais do que o Arrascaeta sem a bola na recomposição defensiva, mas é do toque de bola. Na proposição do ataque, ele vai no toque de bola, um belo chute de fora da área, bate falta muito bem. É uma baita de uma contratação do Flamengo, de muito peso para mexer com o mercado agora.
Tem que ver como é que vai encaixar, trabalho para o Tite, ele que se vire, ou então fazer aquilo que eu tenho sugerido aqui, um time para o Campeonato Brasileiro, outro para as Copas, pensando ali na frente, porque o Flamengo vai ter muita demanda de novo em 2024. Porque do ponto de vista do elenco, ganha aquilo que sempre se pediu, alguém à altura do Arrascaeta, quando não puder usar Arrascaeta. Nesse caso específico, quando o Arrascaeta estiver ausente por convocação, o De La Cruz também vai estar. Também vai estar. Aí não ajuda muito. Ponto. Agora, para jogar junto, tem que convencer o Tite. Se o Tite for convencido, essa possibilidade dele exercer outras funções, mais como uma possibilidade, não é a prioridade dele do momento da vida, da carreira dele. Mas isso agrada ao Tite. É o tipo de jogador que o Tite gosta. Agora, o Luiz Araújo entregou o que o Tite vinha querendo. O campo vai ter que dizer, como diz o próprio Tite. E é o que o Eugênio falou, não precisa... acho que é muito simples. O Luiz Araújo entregou. Se aparecer outro entregando mais, jogando mais, ele vai jogar o outro. Vai convencer. Concorda ou não? Agora, eu não vejo ele mexendo, por exemplo, no Gerson. Não? Eu não vejo ele mexendo no Gerson. No Pulgar, muito menos, porque aí, inclusive, estaria desfazendo algo que está bem resolvido. Em relação à proteção da defesa, tudo não faz sentido. O Tite não gosta muito dessas histórias de time no papel, né? Tem que escalar o time no papel. O campo vai ter que provar. Prof, vamos ver. E o Gerson é uma referência enorme no Flamengo, mas a temporada dele foi de muita oscilação. E nessa oscilação, num clube como o Flamengo, que tem concorrência alta, tem o melhor elenco do país, qualquer brecha que o cara dá é suficiente para outro tomar posição. Quem imagina que a gente estaria questionando o Bruno Henrique como titular absoluto, né? E justamente porque... 5 semanas atrás. Exato, justamente porque o Everton Cebolinha voltou a jogar bola com o Tite e se colocou como um concorrente. Então, a chegada do De La Cruz proporciona isso. Aumenta a concorrência no elenco, tira alguns jogadores da zona de conforto e pode, de certa forma, por essa versatilidade que o De La Cruz tem, vários ali passam a chegou mais um. E aí é o caso do Gerson, que vai ter de jogar com mais regularidade. É o caso do Luiz Araújo, que se não se firmar, não agarrar a posição, não se sustenta, porque o De La Cruz joga por ali também. É o caso do próprio Arrascaeta. E até o Arrascaeta... O Everton Ribeiro perde cada vez mais espaço, né? Mas a chegada do De La Cruz... No futuro. Mas eu ainda vejo o Everton Ribeiro como um jogador útil para esse status, de ser reserva. Hoje é a ideia para o Everton Ribeiro, mas para a ideia do Tite, o Everton Ribeiro ainda funciona muito bem. E Tanto que levou o Everton Ribeiro também para a Copa do Mundo. Então eu vejo que o Flamengo também não pode descartar o Everton Ribeiro só porque chegou o De La Cruz. Tem de pensar como elenco, profundidade, opção para o treinador, e o Everton se encaixa nesse contexto. Agora, imaginar que o De La Cruz vai chegar para roubar a posição do Arrascaeta, não vejo por aí, porque o Arrascaeta foi um grande entusiasta da contratação do De La Cruz. Lá atrás, o Arrascaeta já mandava mensagem para ele, já conversavam na seleção, o Arrascaeta tentando convencer o De La Cruz a vir para o Flamengo, porque sabe que é um jogador de muita qualidade, eles são amigos, companheiros de seleção uruguaia, e também que as características do De La Cruz proporcionam isso, ele vir mais de trás, o treinador ter uma opção diferente. Então vejo que o Arrascaeta até tem a grandeza de pensar na equipe, de pensar o De La Cruz como mais uma opção. E é uma contratação de impacto, aproximadamente 80 milhões de reais, um grande investimento do Flamengo. O De La Cruz vai entrar no top 5 das contratações mais caras do futebol brasileiro, mas nesse caso é o típico jogador que vale. É um investimento certeiro. Tem, claro, a adaptação ao futebol brasileiro, sentir ali, pode ser que demore num primeiro momento, mas é um jogador muito experimentado, jogador de seleção, jogador campeoníssimo pelo River Plate, é um grande acerto de mercado. Se o Flamengo confirmar a contratação, além de dar mais uma opção para o Tite, pela versatilidade que ele tem, é um jogador que eleva muito o nível, tende a elevar o nível de outros jogadores pela concorrência no elenco. E o Breler me lembrou aquele samba, água no feijão, que chegou mais um. Que chegou mais um, que chegou mais um, com qualidade. Hein? Ingrediente bom. Opa, esse aí é ingrediente principal, água no feijão. É o melhor meio de campo do continente? É um meio de campo nível Europa? Olha que pergunta fácil para você, Breler. Não diria nível Europa, mas do continente sim. O Flamengo tem o melhor elenco do continente.
O River Plate investiu bastante na última janela, acabou não conseguindo avançar na Libertadores, mas o Flamengo está indo buscar lá no River, está indo desfalcar um grande concorrente no cenário continental. Então isso daí mostra o poder financeiro do Flamengo, a capacidade que tem de ir ao mercado, e um clube que alcançou esse poderio do Flamengo tem de pensar grande sempre. Eu lembro quando o Flamengo tentou trazer o Oscar. Aí muita gente dizendo, poxa, mas já tem Arrascaeta, já tem Everton Ribeiro, para quê? É elenco, é opção, sabendo que vai lidar com uma temporada com muito desgaste, com muitos jogos, com muitas competições. O Flamengo tem a ambição de vencer em todas as competições que entra. Então, em termos de o que quer para a temporada, do patamar que o Flamengo chegou, a ideia tem de ser essa mesmo. Nossa, mas aí chega o De La Cruz e não vai mais buscar o Scarpa. Não, precisa pensar em... É possível acomodar o Scarpa pela necessidade de seleções, que o Flamengo tem jogadores frequentemente convocados, desgaste, lesão, e até mesmo por isso, tem baixa de um jogador, precisa ter outro à disposição em alto nível para substituir. Veja o caso agora, imagina se o Flamengo não tivesse o Pedro, o Gabigol em baixa, não tem ninguém para substituir. Então, o Flamengo precisa pensar sempre assim. A diretoria está fazendo o que é uma obrigação, não está fazendo nada fora da curva. Pelo poder financeiro que tem o Flamengo, é buscar a contratação desse tipo, como o De La Cruz, e pensando também na necessidade. Ele é um jogador necessário, porque o Flamengo sempre sofreu por não ter um substituto ao Arrascaeta, um jogador que pudesse exercer essa função como o Arrascaeta exerce. O De La Cruz é um sonho do Flamengo há uns 3 técnicos, né? Faz uns 3 técnicos. Mas isso não é muito tempo, né? Peraí, 3 técnicos, então 2 meses atrás? Há uns 2 meses ou 3 técnicos. Não, desde o meio do ano, pelo menos. E né? é bom que a gente vira o disco daquela história de se Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Agora a gente passa a falar de Arrascaeta e De La Cruz. Agora, veja bem, Abel, eu tenho repetido essa ideia que eu tenho, que acho que é o ideal para o Flamengo, de ter 2 times. Se você pegar hoje o que seria o segundo time do Flamengo, o goleiro pode ser o Santos ou o menino que estava jogando, Matheus, né? Matheus Cunha. Aí na lateral direita tem que ver quem vai ser o titular, Mateuzinho ou Wesley. Um vai ser titular, outro vai ser reserva. Vamos dizer que seja o Mateuzinho. Pode ser que chegue alguém. Pode chegar alguém, né? O Varela está saindo e tal. Mas vamos colocar ali o Mateuzinho. Mateuzinho, Pablo, Léo Pereira, com a chegada do Léo Ortiz, talvez o Léo Pereira perca a vaga. Então seria Pablo, Léo Pereira e falta um lateral esquerdo com a saída do Felipe Luiz. Tem que contratar um lateral esquerdo. Meio campo hoje teria o Thiago Maia ainda, Vitor Hugo, Everton Ribeiro. Tá bom? Ou meio campo. O ataque teria Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Que belo time B, hein? Isso é o time B? É. Imagina o A. Você tá de brincadeira, pô. Tá aí então, nação, tá aí as informações da imprensa paulista falando sobre a chegada de De La Cruz no Flamengo, tá aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas a expectativa da temporada 2024 é muito boa. Eu gostaria da sua opinião, o que você acha? Você acha que o Flamengo acertou em contratar o De La Cruz? Escreva nos comentários qual é a sua expectativa para o ano de 2024, você como torcedor do Mengão. Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.